Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, por esta oração, por esta quarta madrugada, em que vamos, mais uma vez, confessar a Deus, através do nosso amor, a nossa gratidão, em que vamos dar a Deus com todo o louvor esta oração a Ele, sermos gratos a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco. Às vezes a gente pensa que dá muito, às vezes a gente pensa que está fazendo além. Quantas vezes eu já ouvi de gente dizer: pastor, se fosse fiel, igual o senhor está dizendo aí, a conta não fecha. Mas por que a conta não fecha? Se não existia conta nenhuma, se quando você nasceu, não existia conta nenhuma. Se Deus não tivesse te dado a saúde, a condição de trabalho, a intelectualidade, a saúde mental para se formar ou para ter um trabalho informal, o que você teria? É justamente pela oportunidade que Deus tem dado a muitos, é que a conta não fecha. Porque quanto mais oportunidade Deus dá, mais dívida a pessoa faz. Porque uma coisa é eu fazer investimento, outra coisa é eu fazer dívida. Eu falo isso no mundo do coach secular, mas posso falar no mundo do coach, na mentoria espiritual. Quem sabe você está tornando investimento em dívida? Dinheiro que podia ser multiplicado na sua vida, ofertas e dízimo que você poderia multiplicar, abençoando tantas vidas que te daria uma alegria tão grande. Talvez você nunca vai entender isso. Talvez há pessoas que me ouvem agora que não entendem a alegria quando nós doamos. Por isso que Atos 20:35 diz: é melhor dar do que receber. Porque a alegria é tão grande quando você abençoa as pessoas, você vê o sorriso, a mudança de vida de alguém. Você vê, quando nós começamos a obra na Índia, eu disse, 16 anos atrás, era meia dúzia de crianças. Eram 100 e poucas crianças que foi o Natal. Aquelas crianças todas hoje, a grande maioria, talvez 80%, sendo bem assim pessimista, são tudo diáconos, obreiros, pastores. Tinham 9, 10 anos naquela época. Hoje tem quantos anos? 25, 24, 26 anos de idade. São tudo obreiros, casados, têm filhos. Olha como que foi bênção eu ter abençoado uma criança que não tinha noção do que era Jesus na Índia e na África. Então a satisfação é muito grande. Agora você imagina, agora em Manaus são 500 crianças, são 500 obreiros. Porque eles só falam em Jesus. Estão apaixonadas, as famílias apaixonadas. Ai, que maravilha. Então, quantas as vezes você poderia usar o que Deus te deu como investimento, você tornou dívida. Por que dívida? Porque o dinheiro que recebe é só para pagar a conta. Então é um dinheiro de dívida. É como se você recebesse o dinheiro e ele fosse todo destinado em pagar contas. Porque sobra tão pouco que você não pode nem arriscar fazer uma oferta de sacrifício que você não sobrevive mais uma semana. Não é verdade? Essa é a verdade. Então, vamos transformar dívidas em investimento? Vamos. As dívidas que nós temos com gratidão a Deus, as dívidas que nós temos por todas as vezes que sonegou o dízimo, uma oferta de verdade. Porque tem pessoas, 30, 40 anos de igreja, obreiro de igreja, presidente de célula, que me pergunta: pastor, como é que esse negócio de dízimo, de oferta e dízimo? Meu filho, o dízimo não é do líquido, é do bruto, não é do líquido, não é do bruto. Ah, mas a conta não fecha. Mas todo mundo fala a mesma coisa. Se você não tivesse nada, lembra quando você não tinha nada? A conta fechava, mesmo sem não ter nada. Aí hoje você tem um trabalho e a conta não fecha. Eu não consigo entender. Quando você era gigolô do pai, da mãe, da mulher ou do marido, a conta não fechava, a conta fechava. Mas agora você trabalha e ganha seu dinheiro, a conta não fechou mais. Então vamos transformar dívidas em investimento? E não pegue o que é de Deus e torne ele dívida. Investir. Missões. Então, Deus investiu teu filho investiu a vida. E o que nós podemos fazer pelo Senhor? Envelopes? Não. Esta oração, essa semana missionária, não é só para a gente dar dinheiro, não. É a gente procurar amar mais o próximo. Procurar perdoar o próximo. Isso é missões.
procuraram visitar um orfanato, uma creche, um asilo, um hospital aí, seja de Belo Horizonte aí, tem Alfredo Balena, tem o Sara Kubitschek, só de pessoas paraplégicas e tetraplégicas, aí na Sara Kubitschek, vai lá visitar lá, fazer uma oração. Eu já fui lá algumas vezes, quando morava em BH, vai lá para você ver, aí você vai dizer aquela frase, é isso, sou feliz e não sabia. Vai lá ver os tetraplégicos, lá no Sara Kubitschek, a quantidade que tem de crente desviado lá. Você vai tomar um susto, vá lá, você que é de BH que está aí. Aí você me diz, pastor, sou mentindo, não tinha crente lá não. Você vai ver. Caminhão que caiu, ribanceira abaixo, o cara ficou, então, perdeu os movimentos do corpo, pulou na cachoeira, bateu a cabeça. Rapaz, é terrível, gente. Pessoas que se desviaram. Nunca podia imaginar que num domingo, numa cachoeira, ia sair de lá numa maca e nunca mais ia andar. Pessoas que estão há anos, é sofrimento demais. A gente tem que agradecer muito a Deus. Então faça missões lá no Sara Kubitschek, em BH. No Alfredo Balena, no Mário Pena, na Santa Casa de Misericórdia. Vai lá na Santa Casa. Vai, tem muito asilo. Vocês que estão me ouvindo, Santa Catarina, São Paulo, onde tiver. América, Lília, onde você tiver, vai fazer, vai panfletar. Mas missões, não é só dinheiro não, porque tem gente que tem dinheiro, já dei meu dinheiro, agora já fiz missões. Não, apaixonado por missões não resume em envelopes. É um contexto de visão do reino. A minha vida do Senhor, e para o Senhor, e acabou, e passa a régua. Eu disse hoje por alguém, eu tenho repúdio sentar em mesas de nego falando palavrão, eu tenho repúdio, pode ser o maior empresário, eu tenho repúdio, mas às vezes eu tenho que engolir seco, porque eu estou ali sentado, e é costume deles, mas eu, aonde Deus me colocar, ou eu mudo o costume, ou eu saio do costume deles, porque meu ouvido não é privada, não. O que é isso? Eu não vou no campo de futebol e gosto de futebol para não ouvir palavrão. A última vez que eu fui no estádio tinha 24 anos, deve ser, 25, mas eu já estou com 57. Pô. Não é que eu vou no estádio ver palavrão? Mas tem pastores que vão. Não vou nem citar, grandes pastores, nome, olha, renomados aí. No céu não, renomado aqui nessa terra do demônio. E vão para o campo, e depois vai para a igreja. E canta, recebi o novo coração de Deus, e piriri, papapá, mas o cara ficou lá no meio da torcida. Não, eu fui lá porque eu fui evangelizar. Como é que você foi evangelizar 60 mil pessoas, rapaz? O que você foi ganhar para Jesus lá? À toa, porque é fanático com o time dele. Não largou o time dele. Quer Jesus, mas o time dele, a camisa, veste a camisa e vai para o púlpito pregar com a camisa do time dele. Você está de brincadeira, pô? Virou uma bagunça, Mas ainda tem homens de Deus ainda tem homens de Deus. Opa, ainda tem. Ainda tem mulheres de Deus. Então, missões. Eu quero citar o exemplo hoje. Nós já citamos até o quarto, né? Que citamos Deus hoje. O Deus e o Filho hoje. Que era para sábado, mas Deus resolveu tornar uma mensagem para hoje. Mas já temos o personagem para sábado. Então, o primeiro exemplo dos humanos, demos Davi, que fez missões lutando por uma classe, os pobres, Salmo 41, de onde surgem as 5 bênçãos do missionário. Depois citamos a segunda madrugada Neemias, que fez missões defendendo uma nação inteira. Mudou a história de uma nação. Já pensou você mudar a história do Brasil? Mudar a história do bairro já não é fácil? Imagine mudar a história da cidade, do estado e do bairro do seu país. Mas um homem pode mudar a história de uma nação. É porque a gente vive uma fé tão pequena que a gente olha e fala, isso é loucura, pastor. Tá bom. Aí nós usamos a terceira madrugada, falamos de Abraão. Abraão não fez missões em prol de uma classe, de uma nação, mas em prol de um sacerdote. Ele honrou um homem de Deus, Melquisedeque, capítulo 14 de Gênesis. Tremendo. Primeiro homem. Eu queria estar no lugar dele, ou inveja santa. O primeiro homem a dar uma oferta a um servo de Deus.
foi Abraão. Não havia dízimo, ele resolveu criar o dízimo por conta própria. Eu creio que foi até ele que provocou a Deus. Porque o dízimo só vai ser instituído em Deuteronômio 14, 22. Até então não existia. Ele provoca a Deus. Não é que foi boa a ideia desse menino aí, né, filho? Não é que foi boa a ideia desse Abraão aí? Negócio de dízimo, as primícias, é verdade. Vamos fazer isso aí. Então as primícias, que era apenas tido como uma oferta de amor na geração de Abel e de Caim, passa a ser o dízimo, por causa de Abraão. Eu não pedi ele nada. Como é que esse cara resolve dar do nada? Meu Deus. E ele não escreveu nenhum livro da Bíblia. Quem escreveu aquilo não foi ele. O Espírito Santo disse, olha, houve um cara que passou por aqui e viu Moisés. Você não viveu no tempo dele não, chama Abraão. Deu o dízimo. O que é dízimo, o Espírito Santo? Rapaz, esse cara deu o melhor. De tudo que ele tinha, ele entregou para o sacerdote, que ele só viu uma vez e nunca mais viu. E ele, o sacerdote não tinha igreja, o sacerdote não tinha despesa para pagar. Não tinha, não pagava luz, não pagava água, não pagava IPTU, não pagava IPVA de carro. Não, mas por que ele fez isso? Porque ele é um abençoador, é um missionário. E hoje eu quero dar o exemplo das mulheres. As mulheres que diz o texto em Lucas 8. E aconteceu depois disso que andava Jesus. Olha, de cidade em cidade. Que despesa, hein? Puta despesa, de cidade em cidade. Cuidar das suas roupas, comidinha. E de aldeia em aldeia. E como ele ajudava os pobres, ele dava oferta para os pobres. Jesus era um bom ofertante, abençoador. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, Jesus. E os 12 iam com ele. Verso 2, amo esse texto. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Verso 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, olha, correndo até o risco de vida. E Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Mulheres, Davi serviu uma classe dos pobres. Neemias serviu uma nação toda, fazendo missões, entregando tudo que tinha. Abraão serviu um chamado profético do sacerdócio de um pastor. E agora nós vemos as mulheres que servem, fazem missões servindo um Deus. Aleluia. Servindo a Jesus com seus bens. Quanta gente diz, pastor, vou orar pelo Senhor, mas não dá R$1 para a obra missionária. Mas diz que vai orar por mim. Ô minha senhora, ô meu senhor, o senhor não é dizimista fiel, não é ofertante fiel, você vai orar para mim. Você está de brincadeira, vai orar para mim. Você vai arrumar problema, porque o demônio vai te rachar no meio. Já está com a vida arrebentada, vai se arrebentar no meio. E como é que Deus vai ouvir a oração de um infiel em favor de um profeta? Você está louca? Você está louco? Porque os demônios que querem derrubar um pastor, não é os mesmos que querem derrubar os discípulos. Hello? O demônio lutou foi contra Jesus, não foi contra Pedro, não. Eu já sabia que Pedro não valia nada. Era homem, qualquer hora ia falhar. O problema dele era Jesus. O problema dos demônios é fazer escândalo com os pastores, para derrubar as ovelhas, os de pequena fé. Então você vai orar por mim? No mínimo você tem que ser fiel na sua igreja ou no ministério que você congrega. Porque senão se arrumou briga para ti. Porque os demônios vão dizer, uai, você está com gracinha? Vai fazer com você igual fez em Atos 19, verso 15. Lembra? Quando os filhos de Seva foram querer expulsar demônios? Lembra? Foi expulsar demônios. Aí o demônio disseram para eles, eu conheço muito bem quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Que vem aqui mexer aqui no meu ninho. Aí os demônios pulou em 2 dos 7 filhos do sacerdote e deixou os 2 nu, pelado, envergonhado. E o demônio saiu do cara e pagou por eles. Como é que o demônio de uma vida pula para 2 e endemonia 2? Você vê que dentro de uma pessoa pode ter demônio capaz de endemoniar uma geração inteira. Um homem, o Pablo, sem Jesus, pode carregar tanto demônio que eu posso amaldiçoar São Paulo inteiro. Um demônio pula em 2 e deixa eles pelados. Rapaz, aquele cara que estava endemoniado era muito forte.
ou os demônios já tinham dominado ele de tal forma que ele nem sabia mais o caminho da roça. Porque saíram dele e pularam em dois e despelaram os pelados. Olha a força do diabo. Então essas mulheres fizeram missões servindo um Deus. Que lindo que nós hoje não precisamos servir a Pablo, a nenhum homem, mas servir a Deus através do homem. Porque aqueles 12 discípulos que iam com Jesus desfrutavam dos bens que aquelas mulheres davam a Jesus, que aliás quem recolhia era Judas e pagava a comidinha deles. Lembra de João capítulo de número 4? Quando Jesus senta à beira do poço de Jacó, está lá sentado e vem uma samaritana. Lembra? Jesus vai pregar para a samaritana. Lembra? E a samaritana tem 5 homens, disse 5 não é o seu marido não, tá? Você já teve 5 e esse que você está com ele é o 6º, não é seu marido não. Lembra? E a Bíblia diz que os discípulos saíram para comprar pão, lembra? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Não trabalhavam. O dinheiro das ofertas dessas mulheres, o dinheiro delas. É. Já pensou que privilégio? Foi quando eu aprendi e que eu gostaria que você nunca mais esquecesse. Não olha para o pastor Pablo. Não olha para o pastor da sua igreja. Olhe para Jesus. Dá a sua oferta dizendo: Jesus, estou dando para o senhor, tá? É Judas que toma conta? Ô Judas, toma aqui, mas é para Jesus, tá? Faça isso. Privilégio. Porque muitas pessoas servem a seus dízimos, as suas ofertas a homens. Dão um carro novo para o pastor, mas dão esmola de dízimo e oferta para Jesus. Sabia? Opa! Dão férias, viagem ao pastor, para o pastor ficar enganado, orar por ele 24 horas. Rapaz, Jesus nunca deu um sacrifício. Mas o pastor, porque é volumoso a oferta e o dízimo, esse cara é fiel. Um tremendo trambiqueiro o cara, pô. Tremendo trambiqueiro. Ele deu 26 mil reais, mas na verdade tinha que ter dado 10 milhões. É porque o pastor não sabe dele quanto ele fatura. Porque ele só nega, faz rolo, cambiarra. Aí nunca sabe. Quanta gente diz para mim, sabe por que eu não dizia, pastor? Porque eu não sei nem quanto eu ganho. Pô, isso é chucho de picareta. Isso é desculpa de gente sem vergonha. Mas se você não sabe quanto tu ganha, por que então você está brigando pela tua empresa? Por que tu abriu a empresa se você não tem condições de administrá-la? Aí usa essa desculpa, esfarrapada, para não ser fiel a Deus. Não, vamos parar com isso. Então, olha, eu aprendo com essas mulheres, sabe por quê? Porque no capítulo 7, está contando a história da pecadora que unge o pé de Jesus com lágrimas, enxuga com os cabelos, beija os seus pés, e com unguento. Sabe quem era ela? Opa! Segundo os estudiosos, era a própria Madalena. Outros dizem que é outra pecadora qualquer, mas não importa quem seja, irmãos. Se o nome fosse importante, estava aqui. O que está aqui, que é importante, foi a ação dela. Mas aí Deus diz: quem muito amou, quem muito foi perdoado, muito amou. É o que Jesus vai falar no capítulo 7. Vai encerrar o texto. Aleluia. Quando a gente sabe de quem nós somos e quanto Deus tem tido paciência conosco, quando a gente reconhece que nós já fizemos e aprontamos com Deus e Deus ainda não nos matou, não nos mandou para o inferno, Deus não deixou a gente na pior, a gente ainda está de joelho aqui orando. Então quando eu reconheço que eu fui muito perdoado, eu sou como essa mulher ou essas mulheres, eu muito amo. Porque você viu aqui, ó, essas mulheres, diz o texto, olha. Deus as curou de espíritos malignos e de enfermidades. E de Maria Madalena expulsou 7 demônios. Está escrito aqui, ó, 7 legiões. Então, meus amados irmãos, todas elas a gente vai entender. Reconheci a gratidão a Deus. Se você não reconhece o que Deus tem feito por ti, você nunca poderá fazer missões em prol de um Deus. Você vai fazer em prol do pastor. E um dia vai se zangar com o pastor, vai se zangar da igreja e não volta lá mais, e se desvia. Porque na verdade nunca fez para Deus. Por isso nunca dê glória para o pastor. Se Deus me usar para te abençoar, a glória é dele. Você pode me honrar como homem. Dizer: muito obrigado, pastor. Deus te usou, mas a glória é dele. Então, meus amados irmãos,
quarta razão desta madrugada: fazer missões em prol, não de uma classe mais de pobre, de uma nação, ou de um profeta, um pastor, um sacerdote, mas agora em favor de um Deus, Jesus Cristo. A Bíblia é clara. E servir o Jesus com seus bens. Como é que você serve Jesus? Com o seu bom comportamento? Faz bem. Como é que você serve Jesus? Vestindo, comportado? Faz bem. Como é que você serve Jesus orando? Faz bem. A você mesmo. Como é que você serve Jesus jejuando? Faz bem a você mesmo. Agora, você serve a Jesus com os seus bens? Ou os seus bens é que te servem? Ou, aliás, você serve os teus bens. E aí, como você serve os seus bens, você não dá direito ao seu bem, aos bens que você tem, decidir o quanto eles querem fazer por Jesus. Você já imaginou se o dinheiro da sua conta, se a sua casa, o seu apartamento, o seu carro, as suas viagens pudessem falar contigo? Já pensou? Se os bens que você tem pudesse hoje dizer para você: ah, se eu pudesse te falar e você me ouvir, o quanto eu gostaria de fazer para Jesus, quanto você teria na sua conta? Quanto eu teria? O que eu teria? Talvez eu não teria nem aonde dormir, porque os meus bens falariam: vamos investir em Jesus, Pablo. Mas a gente fica dando ordem para os bens da gente. Não, isso aqui ninguém mexe, não. Não, isso aqui ninguém toca. Não, isso aqui eu lutei, eu sacrifiquei, eu lutei. Parece que ele é dono da vida dele. Eu sacrifiquei, eu lutei, eu suei. Você é dono da sua vida? Então você pode, inclusive, escolher o dia que você vai morrer. Porque se você lutou, sacrificou e ganhou, você pode, inclusive, escolher o dia de morrer. Você tem tanto poder. Quando nós não somos nada, meu filho, basta só, já era. Amém? Então, continuamos as 5 bênçãos. Deus vai te livrar do dia do mal. Deus vai conservar a sua vida. Você não vai morrer prematuramente. Deus vai abençoar a terra onde você está. Deus não vai entregar você quando os inimigos estiverem pedindo a tua cabeça. Deus não vai deixar tramóia, armadilha. Você não vai ser surpreendido com maldade dos outros, não. Está escrito, é promessa do Salmo 41, verso 1 ao 3, as 5 promessas de todo mundo que é missionário. E 5, ele sustentará na cama. Ele é poderoso, segundo esta palavra, visitar no leito da cama da enfermidade e restaurar, diz o texto. Senhor, meu Deus e nosso Pai, está aqui esses pedidos de oração, em que eu estou nesta semana pedindo para todas essas pessoas o amor missionário, o desejo de fazer missões, o desejo de ser fiel ao Senhor, de nunca mais dizer que a conta não fecha, como se o Senhor fosse um ladrão. Como se dar ao Senhor, o Senhor fosse um ladrão, porque quando diz que a conta não fecha, é porque não acredita que o Senhor é fiel. Porque se o Senhor é o contador de tudo que se deposita na tua obra, como é que o Senhor vai deixar alguém dar algo e a conta não vai fechar? E a pessoa vai quebrar? E a pessoa vai ser miserável? Ela pode passar um período de provação, como eu disse na mensagem, pelo Espírito Santo, para provar a pessoa se ela conhece quem ela é. Para provar se ela deu por amor ou deu por troca, porque está tão apertado que a última solução é fazer uma campanha, é dar uma oferta a mais para ver se paga as dívidas. Mas aquele que dá por amor mesmo em dívidas, mesmo devendo, mesmo complicado no mundo econômico e financeiro, o Senhor vai honrar, porque o Senhor é fiel. Então, meu Deus e meu Pai, ajuda todos nós, a começar por mim, eu não sou melhor que ninguém. Que nós possamos, quem é, assim como diz Apocalipse 22:11, quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justo mais. Quem é limpo, quem é santo, santifique-se mais. Está escrito Apocalipse 22:11. Então, meu Deus, todos nós, se somos sujos, nos limpa, por favor. Se estamos, meu Senhor, fazendo a justiça, que nós melhoramos. Venhamos melhorar as nossas atitudes, as nossas ações missionárias. Se somos santos nesta área, que santifique mais. Nos dê amor às pessoas, não importa a sua cor, não importa a sua situação social, não importa, meu Deus, a sua etnia religiosa, porque muitas das vezes é a própria ignorância. Porque tem gente que teima, não é mais por ignorância, é por teimosia. Aí continua na religião errada.
porque o Senhor nunca foi religião. Mas tem pessoas da religião que estão lá porque a família levou para lá. E ainda ninguém pregou convincente que levasse essa pessoa a mudar de ideia. Embora sei que muitos, mesmo pregando a verdade, não conseguem converter alguém, como o Senhor Jesus pregou verdade ao jovem rico, mas ele não quis acreditar em Jesus. Não era Jesus o mau pregador. Então, meu Pai e meu Senhor, aceita mais uma vez a nossa consagração de joelho, a nossa humildade. Eu começo por mim, eu sou miserável, como eu preciso melhorar, como eu preciso dar melhor testemunho nesta área, quanto tempo eu perdi, Pai, porque minha fé era limitada, porque eu tinha tanta preocupação com a Alissa que não podia faltar para ela, o que sobrasse do dela é que desse para missões. Mas eu aprendi, Pai, mas eu peço perdão pelos anos que eu insistia em não querer aprender, embora eu já sabia qual era a verdade. Se tiver alguém como eu, que reconhece o erro, perdoa-os agora. Perdoa-os agora. E que nós comecemos, meu Deus, um novo tempo, apaixonados por missões, provocando o Criador das missões, que é o Senhor. Ajuda, meu Deus, a viver essas 5 bênçãos, meu Deus, do Salmo 41, de Davi. Ajude, meu Deus, a gente ter amor ao que fazemos pelo Senhor. Missões ao ler a Bíblia, missões ao jejuar, missões em querer aprender a Bíblia para ensinar a quem não sabe, missões através do jejum para jejuar quem está morrendo, que não tem mais força, nem para orar, muito menos para jejuar. Ajuda, meu Pai, nos dê condições, nos dê força, para que a gente possa, Senhor, sair desta campanha completamente transformados. Saímos desta campanha completamente novas pessoas, novas criaturas. Ajuda, Deus e Pai, meu poderoso Senhor. Eu sei que tudo podes. Eu sei, meu Deus, que não há nada impossível para o Senhor. Tenha misericórdia. Tenha, Senhor, compaixão. Faça em nós o teu querer. Faça em nós, meu Deus, a tua plena vontade. Arranca de nós todo resquício de avareza, todo resquício de miserabilidade, de mão fechada, de medo, de complexo com relação a pastores. Tire perturbação da mente das pessoas que têm perturbação em ser fiel, porque tem muito questionamento. Abra o coração de um povo, que esta oração não seja em vão, Pai, que ao findar de sábado para domingo estejamos, meu Deus, abençoadíssimos. Já daqui a pouco estamos terminando o 10º mês, eu estou vendo tudo correr, vamos para o 11º, aí daqui a pouco o 12º, um ano de oração, sem interrupção à meia-noite. Maravilha, Senhor. Por isso é missões. O Senhor é missionário, o Senhor investiu em nós. Não é eu que sou bom, não, é o Senhor é que é bom, que resolveu escolher alguém como eu, miserável, para conduzir essa oração da madrugada. Mas tem outros também orando. Ajuda todos nós, Pai, os que estão neste caderno, que sejam transformados em missionários, os que estão online agora nessas lives, no Instagram e no Facebook, os que irão receber esta oração após o seu acontecimento, amanhã, depois da manhã, em qualquer dia vão encontrar ela aí solta na rede social, vão ouvir e vão se converter a missionários. Missionários que vão para o campo, missionários que serão como essas mulheres, elas ofertavam a Jesus com seus bens, eram missionárias, não eram pregadoras, não tinham o dom de curar, não profetizavam. As suas missões era contribuir com dinheiro, a gente que foi chamado para isso. Que a missão é seguir o Senhor, ver a necessidade do Senhor, como elas viram a necessidade de Jesus, e aí elas viram que Jesus não precisava, não era da oração delas, era da oferta delas, para que ele pudesse ir de cidade em cidade, ajudar os pobres e sustentar os discípulos que largaram as famílias e os trabalhos naqueles 3 anos e meio seguindo o Senhor. Muitas pessoas têm esse chamado. É missionário presidente da República, é missionário ministro, é missionário numa política.
Eu acredito ainda que há gente séria na política. É missionário no hospital, é missionário como dentista, é missionário como advogado, advoga a causa dos pobres também, cobra dos ricos para poder defender os pobres de graça. Eu acredito que é advogado assim. Eu acredito que é dentista que cobra dos ricos o que é devido para um dia tratar de um pobre de graça. Que há médicos, como os Médicos Sem Fronteiras, que dão a sua vida em causas, meu Deus, mortas e esquecidas pela sociedade. Em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, todo este povo que tem entendido o propósito desta semana. Que o coração deles nasça uma chama tremenda, que nunca mais seja o mesmo em suas igrejas. Que os seus pastores, os seus líderes possam até os procurar e dizer: o que houve? Você está prosperando. O que houve que você deu uma oferta na tesouraria? O tesoureiro está preocupado. Você nunca deu uma oferta dessa na tesouraria. Por quê? O que aconteceu? Você vendeu o imóvel? Não, pastor, eu resolvi agora tirar o que estava guardado na poupança, que era para algum caso que emergente que pudesse acontecer. Nenhum caso emergente vai acontecer que Jesus não possa resolver. Então eu tirei o dinheiro da poupança e entreguei para o Senhor. Entreguei para o Senhor administrar aí na casa do Senhor. Pai, levanta a gente assim nas suas igrejas. Levanta a gente assim nos seus ministérios. Aleluia. Porque não tem causa emergente que o Senhor não possa resolver. Melhor do que um advogado, do que um doutor. Alguém pensa, tem que guardar esse dinheiro, vai que uma enfermidade grave, eu tenho que viajar para fora do país para se tratar. O Senhor pode tratar de qualquer pessoa, até no meio do mato, até no inferno. O Senhor tratou com Jonas dentro da boca de uma baleia. Ajuda, meu Deus, que nasça pessoas cheias, transbordantes, aleluias, desse Espírito Santo do Senhor, transbordante, porque esse Espírito é que vai nos transformar missionários, é que vai nos dar este amor à obra, porque se Ele é que envia para a obra, é Ele que prepara. Antes de enviar, Ele prepara, e não tem como eu fazer a obra se não for preparado por Ele. Mas não tem como eu ser preparado pelo Espírito se eu primeiro não aceitei e não creio no Senhor Jesus, conforme a sua palavra, obedecendo a sua palavra, crendo no Senhor, mas não crendo que o Senhor é Jesus, crendo e obedecendo a sua palavra. Quantos sabe que o Senhor é Rei? Quantos sabe que o Senhor é Jesus? Quantos sabe que o Senhor é o Deus poderoso, Pai? Quantos sabe que o Espírito Santo existe, mas não obedecem? E se não obedece, eu não recebo o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, eu não posso ser transformado. Sem transformação, eu não posso ser missionário. Sem ser missionário, eu não posso ajudar ninguém. Por mais que eu reconheça que eu estou dando algum envelope, não passa de uma esmola. Porque se eu der toda a minha riqueza sem amor, de nada valerá. 1 Coríntios 13, verso 2 adiante. Se eu me matar, me queimar o meu corpo em detrimento de uma multidão, de uma nação, sem amor, de nada adiantará. Pode ser apenas um ato de um idealismo, de uma filosofia de vida, de um partidarismo. Ajuda, meu Deus, que nós não sejamos proselitistas, nepotistas, mas que nós sejamos apenas do Senhor, como diz Cantares 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E dar ao Senhor o melhor. Orar mais em causa dos outros, não em causa própria. Jejuar mais em causa dos outros, não em causa própria. Doar mais, não como satisfação pessoal, como satisfação do próximo. Oh, aleluias. Aleluias. Uma semana de glória, de graça, em que eu sinto a força entrando em mim. A força do teu Espírito, eu me sinto revigorado, estou me sentindo abençoado. Amanhã estarei melhor, e depois da manhã, bem melhor, consumado a obra, pronto para a colheita, porque eu dei e quero dar por toda a minha vida o meu melhor. Oh, aleluias.
vai abençoando as vidas. Você que recebeu essa mensagem, esta oração no WhatsApp, eu te abençoo no message que alguém te passou. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que a obra missionária seja o lema da sua vida, o norte da sua vida, a direção da sua vida, e você venha viver o melhor. E acredite, o Pablo está vivendo o melhor. O pastor está deliciando no que o Senhor tem feito pelo Pablo. Oh, coitado do Pablinho, se não é esse pastor que Deus faz eu me formar cada dia, o Pablo já estava morto há muito tempo, morto mesmo. Receba esta bênção. Fique na paz. Um beijo no coração. Tchau.